Olá, amigos. Vamos continuar com o estudo da tabela periódica. Se você perdeu ou não assistiu a videoaula 1, dá uma checada lá para dar continuação ao estudo importante da tabela periódica. Vamos recordar alguns pontos. A tabela periódica está dividida em linhas ou períodos, que são as horizontais, e grupos ou colunas ou famílias, que são as verticais. 7 períodos, 18 grupos. Observação. O grupo 1, ele é conhecido usualmente como o grupo dos metais alcalinos. Então, qualquer questão de química, se ele falar os metais alcalinos, trata-se de todos os elementos do grupo 1, que é a primeira coluna da tabela. O grupo 2, ele é usualmente chamado do grupo dos metais alcalinos terrosos. Mais para frente a gente vai aprofundar as propriedades desses grupos. Tá bom? Lembrando que todos os elementos do grupo 1, os metais alcalinos, terminam no subnível S1. Todos os elementos do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, terminam no subnível S2. Vamos esticar até aqui, nas últimas 6 colunas. A coluna 13 chamamos de grupo do boro, porque esse grupo começa no elemento químico boro. Vou adiante. O grupo 14 é a coluna que começa com o elemento carbono, por isso que ele é conhecido como o grupo do carbono. E o grupo 15 é o grupo do nitrogênio, porque começa com esse elemento. Tá? Para vocês não esquecerem, 13, 14 e 15, é só lembrar do time de vôlei feminino que teve aqui em Osasco, o BCN, Banco de Crédito Nacional. Vocês não vão esquecer. O grupo 16, o antepenúltimo grupo, são chamados calcogênios. Um calcogênio importante, por exemplo, é o oxigênio. O penúltimo grupo são os halogênios, a 17. Tá? Um halogênio muito conhecido, importante, é o cloro, né? Muito presente ultimamente aí no coronavírus, né? Estão pedindo para o uso do hipoclorito de sódio diluído em água para fazer asepsia. Então o cloro é um calcogênio, um halogênio muito importante. E a última coluna 18 são os gases nobres, os últimos elementos da tabela periódica em períodos. Lembrando que o grupo 13, todos os elementos terminam no subnível P1. No 14 o P2, o 15 o P3, no 16 o P4, no 17 o P5 e o 18 o P6. Vamos resolver uma questão para localizar elemento químico na tabela periódica usando a classificação de subníveis. Vamos escolher um elemento aqui, tá? Vamos pegar aqui o elemento cloro, que tem número atômico 17. Número atômico 17. Distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos separar em camadas. K2, L8,
M7. Conclusões. Subnível mais energético. É o P5. Desculpe. KLM. 3 camadas eletrônicas. Conclusão. Subnível mais energético é o P5. Então vamos contar aqui. P1, P2, P3, P4, P5. Portanto, ele é do grupo 17. E conforme eu expliquei agora há pouco, você também pode chamá-lo de halogênio. 3 camadas eletrônicas. Se ele tem 3 camadas eletrônicas, ele pertence ao terceiro período. Vamos confirmar aqui na tabela periódica. Primeiro, segundo, terceiro período. Aqui na família 17, número atômico 17. A tabela de vocês. Primeiro, segundo, terceiro período, família 17, o cloro, número atômico 17. Caríssimos, o professor Carlos deixou uma lição para vocês fazerem. Salvem o computador de vocês no Word, tá? Resolvam, salvem e podem enviar para o professor até o dia 30 de abril. Depois disso, nós vamos para a parte entre um elemento químico da tabela periódica pode se ligar a outro elemento químico. Através do quê? Da propriedade dele. Por exemplo, tudo que é metal pode ligar com não metal. Uma ligação chamada iônica. E não metal pode ligar com não metal numa ligação química chamada covalente. Então, de antemão é isso que vocês vão ter que saber a respeito da tabela periódica. Localização do elemento e as propriedades que ele tem de, principalmente, perder ou ganhar elétron. Tudo bem, amigos? Então, façam os exercícios propostos pelo professor e depois a gente continua com o assunto da tabela periódica. Beijo no coração de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e cuidem-se bem.